pessoal, tudo bom? Eu sou a Gabriela, professora de Sociologia do Aula Livre. Eu tô aqui pra gente responder a questão 64 da prova de Humanidades ali do Enem de 2021. A referência é o Caderno Azul e em primeiro momento eu vou estar lendo um texto para vocês, dando uma contextualizada no que está acontecendo. E depois eu vou estar lendo o enunciado e vendo o que a questão está pedindo pra gente fazer. Depois a gente vai ler as alternativas e ver o que faz sentido e o que não faz dentro desse contexto, beleza? Então vamos à leitura da questão. Por maioria, nós não entendemos uma quantidade relativa maior, mas a determinação de um estado ou de um padrão em relação ao qual tanto as quantidades maiores quanto as menores serão ditas minoritárias. Maioria supõe um estado de dominação. É nesse sentido que as mulheres, as crianças e também os animais são minoritários. A gente está falando aqui de um texto do Guattari e do Deleuze de 2012, no caso, que ele está tratando sobre uma questão de minorias, não no sentido quantitativo especificamente, então isso é uma coisa que é boa vocês estarem pensando, mas uma questão de privilégios sociais dentro desse contexto de quais são os grupos que são, de certa forma, subalternizados dentro da sociedade ou quais grupos que têm algum tipo de prejuízo social por causa de marcadores identitários. Como o caso ele está citando ali das mulheres, crianças e animais que são minoritários. Não é um grupo que, se a gente parar para pensar, por exemplo, de acordo com o censo do IBGE, alguma coisa assim, sejam minoritários num sentido quantitativo. Tanto que a gente tem uma população feminina muito maior no Brasil do que masculina. Mas são no sentido de acesso a direitos e outras questões sociais que a gente vai estar tratando. Então agora, tendo essa noção, vamos ver o que o texto está pedindo para a gente fazer. Ali no comando da questão ele está falando, no texto a caracterização de uma minoria decorre da existência de ameaças de extinção social. Ele não está falando da questão de uma extinção social, ele está falando sobre alguns problemas relativos a essa caracterização, quando ele está falando sobre quais são os grupos que são maioritários ou minoritários. Então, ele não está falando de uma ameaça especificamente de extinção, ele não citou isso em nenhum momento do texto. Então, essa alternativa aqui não está correta. Agora vamos para B. Políticas de incentivos estatais. Em nenhum momento ele está falando sobre a presença do Estado ou citando que existiria algum tipo de política, alguma questão proveniente do Estado durante o texto ali. Então, essa questão não faz sentido dentro desse contexto. Então, aqui, vamos para a próxima alternativa. C. Relações de natureza arbitrária. Então, ele está falando aqui, essa é a nossa alternativa correta, campeã no caso, e a gente vai estar vendo que ele está falando que apesar da gente ter uma quantidade maior de mulheres, se a gente parar para pensar, ou uma quantidade maior de crianças ou desses outros grupos, eles não necessariamente são privilegiados. Então, a gente tem relações que não são simétricas e que não fazem sentido dentro do nosso contexto social e que são causadas por relações de natureza arbitrária, ou seja, questões de sexismo, no caso das mulheres, questão de um certo preconceito social em relação a alguns grupos. Então, a gente está falando não de uma questão de números cheios, no caso, números estatísticos, mas de questões sociais que interferem nesses grupos necessariamente terem um convívio social, terem uma questão de vivência social pacífica, de certa forma. Então, é isso aqui que o texto está falando sobre essa natureza de relações de outros grupos sociais que são majoritários socialmente, no sentido como no caso dos homens, em relação às mulheres, apesar da quantitativa do número de homens serem menores, a gente tem aqui uma questão social que favorece esses homens em relação a essas mulheres. Então, elas são consideradas uma minoria social. Então, vamos ver por que a D está incorreta. Valorações de conexões simétricas. Não é uma valoração que ele está falando especificamente aqui. De certa forma, a gente está falando sobre essas conexões simétricas de sentido, beleza? A gente pode estar até pensando sobre isso. Mas essas valorações seriam desvalorizações para a gente estar falando de uma questão correta. É uma coisa negativa que acontece nesse sentido. Essas mulheres que socialmente não são, ou as crianças, os animais que não são considerados, apesar da quantidade numérica, como majoritários numa sociedade. Então, aqui esse é o problema dessa alternativa. Agora vamos para E. Hierarquizações de ordem biológica. A gente pode pegar e olhar essa questão e pensar, beleza, pode até fazer sentido porque ali a gente está falando de mulheres, crianças, animais e etc. Mas o que ele está realmente falando são hierarquizações sociais. Que nem a gente estava falando da questão numérica, a gente tem mais mulheres, a gente pode ter mais crianças do que homens necessariamente. Então aqui a gente está falando sobre como a sociedade reflete dentro desse contexto, fazendo com que grupos que são minoritários numericamente sejam colocados como
majoritário socialmente. Então, esse daí é o problema dessa alternativa aí. Então, só reforçando para vocês, a alternativa correta é a alternativa C, que está falando dessas relações de natureza arbitrária socialmente que a gente está lidando ali no caso das mulheres, das crianças, dos animais. Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Até uma próxima.